Oi gente, hoje eu vim falar a história do meu segundo filho, cinema brasileiro no século XXI. Muita gente me pergunta o que me inspirou a fazer os meus livros, por que eu fiz um e fiz outro, quais foram as grandes descobertas que eu tive, quais foram as pessoas fascinantes que eu entrevistei ao longo do processo de produção do livro. Então hoje eu trouxe a história do cinema brasileiro no século XXI. O cinema brasileiro no século XXI, felizmente, é uma referência nas universidades, nas escolas de cinema e entre profissionais da área, porque ele dá um panorama geral da produção, da exibição, distribuição, tudo que envolve o cinema brasileiro no nosso século. O livro começa com duas coisas muito legais. Primeiro, um prefácio riquíssimo do Jean-Claude Bernardet, que é um dos grandes teóricos, um dos grandes estudiosos e atores do cinema brasileiro, e ele fala, entre outras coisas, do tal ganha-ganha do cinema nacional, envolvendo editais. Ele fala também da falta de memória do cinema brasileiro, o que me inspirou a fazer o primeiro capítulo, que é a história do cinema brasileiro, e que me fez trazer de volta não só os primeiros filmes, a polêmica do primeiro filme nacional, que seria o primeiro ou não, Mário Peixoto, Vera Cruz, Chanchada, cinema novo, cinema marginal e a tal retomada do cinema nacional. Um panorama da história do cinema brasileiro. Depois eu conversei com produtores muito bacanas como a Andréa Barata Ribeiro da O2, que me contou por que o Cidade de Deus ele rende menos para a O2 do que outros filmes que tiveram menos impacto de público e até de crítica. Tudo envolvendo produção executiva. Isso fez com que muitos alunos até me dissessem, colegas da área, nossa, o seu livro fez despertar a importância de um bom produtor executivo para a área. A história da O2 envolvendo Cidade de Deus é muito bacana e essa área de produção executiva tem que ser muito valorizada. Na discussão sobre direção eu trago um papo maravilhoso com o Fernando Meirelles, que fala um pouco sobre a tal linguagem publicitária do Cidade de Deus. Ele detesta essa questão, mas ele fala também sobre será que o cinema brasileiro é só favela, é só comédia? Qual que é o perfil de direção do cinema brasileiro hoje? Fernando Meirelles e outros diretores, como Andrusha Waddington, me deram uma conversas muito enriquecedoras sobre o que é ser diretor no Brasil. Diretores também que assinam seu próprio roteiro, como Marçal Aquino, como Cacá Diegues, falaram sobre uma tal polêmica. Será que os roteiros brasileiros são ruins? Será que está certo que essas pessoas falam de que o pior do Brasil é o roteiro, que faltam bons roteiristas no mercado? Olha, a história é muito mais complexa do que estão dizendo por aí. E esse capítulo de roteiro me ensinou muita coisa. Eu dou muitas dicas até para quem quer ser roteirista na área. A área de distribuição trouxe umas polêmicas. Na época eu entrevistei o presidente da Columbia Pictures no Brasil e que estava lançando na época dois filmes, O Homem-Aranha e O Carandiru, e eu fiquei questionando, será que a Columbia dá a mesma atenção para o filme brasileiro do que dá aqui para o exterior? A pressão é diferente, é a mesma? Será que os recursos até de divulgação são os mesmos, são justos, são equânimes? Isso gerou um papo bastante polêmico, isso gera uma discussão grande no setor de distribuição até hoje. E eu entrevistei também o Bruno Weiner, que é o diretor-presidente da Downtown, que é uma das distribuidoras brasileiras mais importantes. Ele distribuiu Estômago, O Céu de Sueli, Meu Nome Não É Johnny, e ele conta o que é a dificuldade que é ser distribuidor num país como o Brasil. E tem os exibidores, né? Aquela parte que corre o maior risco, né? Porque o que ele põe na tela vai dar ou não dinheiro no final de semana e durante a semana. Então eu entrevistei dois polos, o Ademar Oliveira do Espaço Unibanco, que hoje é Espaço Itaú, que talvez seja a sala de rua mais conhecida do cinema arte, né, em São Paulo. E ele fala a dureza de ter que saber escolher o filme, e escolher errado pode ser uma perda durante uma semana inteira. Como que se equilibra o cinema arte com o cinema mais comercial? E do outro lado da ponta eu entrevistei o Valmir Fernandes, o presidente da Cinemark no mundo, e ele fala porque o Brasil foi um dos primeiros países que o Cinemark veio, a dureza de continuar aqui no cinema no Brasil, por que as salas se expandem tão pouco, como que o Cinemark ganha mais dinheiro e a escolha dos filmes. Também um papo muito legal.
Mas olha, de todos os capítulos, talvez aquele que mais os alunos, mais meus colegas me agradecem é o capítulo de legislação. Porque nesse capítulo eu explico como funcionam as leis que envolvem o cinema no Brasil. E eu tive a grande sorte de ser recebido presencialmente pelo Manuel Rangel, que foi o diretor-presidente da Ancine, a Agência Nacional do Cinema. Eu tive um papo com ele de, eu acho que 3, 4 horas aqui na Cinemateca de São Paulo. Foi um papo magnífico e ele me contou um pouquinho dos desafios da Ancine, as limitações. E nesse capítulo de legislação eu conto até algumas histórias bastante polêmicas sobre a questão da Ancinave, a agência do audiovisual que nunca saiu do papel. Acho que o capítulo mais gostoso, que eu tenho uma receptividade mais positiva, assim, de prazer de leitura, é o capítulo de atuação. Entrevistei nomes maravilhosos do cinema brasileiro, como a Léa Garcia, que fala sobre o que é ser atriz negra no Brasil, muito antes disso ser o papinho de todo mundo. A Leona Carvalho, uma grande atriz do cinema brasileiro que por isso mesmo despontou na televisão depois. E um papo duplo aí com o Selton Mello e com o Wagner Moura, na época em que eles estavam subindo muito no cinema nacional, né? O Wagner agora com carreira internacional, eles falam sobre o que é atuar no cinema brasileiro, quais são o que tem ainda a ser melhorado, dicas para quem quer ser ator e atriz de cinema no Brasil, a formação, o que eles gostam mais, a questão da televisão. Olha, foi um papo maravilhoso. Eu decidi colocar um capítulo sobre a internacionalização do cinema brasileiro. Engraçado porque isso vai meio que ditar os rumos das minhas próximas obras depois. E nesse capítulo eu também tive um papo longo com o Leon Kakoff, que foi o criador da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que acabou eventualmente morrendo depois, pouco tempo depois da entrevista, e ele fala um pouquinho dos desafios de levar o cinema brasileiro para fora. Entrevistei 2 americanos especialistas em cinema brasileiro, Randall Johnson e a Tamara Falikoff, que contaram histórias maravilhosas. Você sabia, por exemplo, que o Cidade de Deus foi lançado pela Miramax nos Estados Unidos com uma outra estratégia, com um pôster que só tinha o nome City of God, para confundir de maneira positiva o público, e deu certo, para o público não saber que era um filme estrangeiro, aquele preconceito que o americano deu. Essa história é simplesmente fascinante que eu conto no cinema brasileiro do século XXI. E eu termino com um papo importantíssimo com o Carlos Eduardo Rodrigues, que era o diretor da Globo Filmes, afinal de contas. Lá eu conto por que a Globo Filmes nasceu para ser uma distribuidora que ia competir com Warner, com Fox, com Paramount e desistiu, e como é a estratégia da Globo Filmes de escolher os roteiros que vão ser apoiados pela Globo Filmes, que tipo de apoio a Globo Filmes dá, não necessariamente em dinheiro, em participação no intervalo comercial publicitário da TV Globo. Questiono um pouquinho o Carlos sobre a questão do pouco espaço do cinema nacional na TV Globo, inclusive de filmes da Globo Filmes, e ele não tem muita papa na língua, não, ele fala um pouco a real, que às vezes os filmes não dão resultado. Então é uma discussão quente, pelando, e que fala muito até do cinema brasileiro que nós temos agora nesse momento. Olha, se você gostou, eu convido você a ver o cinema brasileiro no século XXI. É um livro que é um filho meu com que eu tenho muito carinho, que fez uma carreira sólida aí. Deixa essa dica e eu quero saber o que você achou. Você já leu? Qual é a parte que você mais gostou? Até o próximo filho. Tchau, tchau.